Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. O tema de hoje, muito interessante, o uso do silício na agricultura. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Deixa eu apresentar para vocês a doutora Thaís Mattioli, ela é coordenadora de conteúdo do Solo Agro e ela vai apresentar o nosso convidado de hoje. Thaís. Muito obrigada, professor, pelo convite. Fico muito feliz, então, de fazer parte do SoloCast. E hoje nós vamos conversar, então, com o professor Clístenes Nascimento, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou falar um pouquinho do currículo dele. É um currículo extenso, mas vou diminuir um pouquinho, tá, professor? Para a gente começar o nosso papo. Ele é engenheiro agrônomo graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Fez pós-doutorados pela Universidade de Massachusetts e na Universidade de North Carolina, né? E atualmente ele é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito obrigada pela sua presença, professor, aqui conosco. Caro Aleone, professor Aleone, doutora Thaís, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui participando do SoloCast. Muito bom, professor. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Então, para que a gente possa continuar aqui o nosso papo, né, começar o nosso papo com o professor Clístenes, nós vamos falar um pouco sobre o uso do silício na agricultura, né, professor? É um tema, assim, que já vem sendo estudado há muito tempo, mas que muitas pessoas não conhecem, né, quais são as atribuições do silício. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, né, uma pergunta básica, mas que o senhor fale um pouco sobre esse elemento, né, o silício, que ainda não é muito difundido entre os produtores, mas que a gente possa entender sobre o silício em si. É verdade, Thaís. O silício é um elemento ainda muito pouco estudado, compreendido, difundido entre os nossos produtores, principalmente, né, os produtores no Brasil. Em alguns países do Oriente, por exemplo, China, Vietnã, o silício já é comumente utilizado na agricultura. É quase como que uma rotina se aplicar silício, por exemplo, para a cultura do arroz, que é uma cultura tão comum e difundida naquelas regiões, né? Bom, o silício é um elemento extremamente interessante, né? Apesar de ser tão pouco conhecido, tão pouco discutido ainda, o silício é um elemento que faz parte de 32% dos solos, né? Na crosta terrestre, esse elemento atinge 27% em concentração, ou seja, é um elemento bastante onipresente no nosso ecossistema, nos nossos solos, nas nossas rochas. Além disso, o silício tem diversas utilidades que muitas vezes nós não sabemos, né? O silício é utilizado em lubrificantes, os vidros talvez a utilização mais comum e mais conhecida, silicones, né? Próteses de silicones utilizam silício, transistores, né, de alta tecnologia, chips de computador, inclusive não por acaso, né, o maior centro, digamos, o maior hub tecnológico de informática, de software, de computadores do mundo é chamado Vale do Silício, né? Não por acaso, exatamente porque esse elemento faz parte de todos esses componentes eletrônicos. Na verdade, por sua composição tão premente no solo, né, como eu disse, chega a atingir aí 32% de concentração no solo, o silício todos os vales são de silício, na verdade, né? Então, esse elemento também está presente em nossa própria Constituição. Então, no nosso corpo, nós temos aí uma concentração de silício perto de 0,3%, fazendo parte de cabelos, de unha, de pele, né, de alguns órgãos, cartilagens, tá? Então, o silício é um elemento que está muito presente na nossa vida, inclusive na nossa estrutura física, e muitas vezes nós desconhecemos isso, né? E a agricultura é uma das utilizações do silício que nós vamos ter o prazer de discutir um pouquinho hoje com vocês, né? Bom, Clístenes, em nome do Solo Agro, quero agradecer muito a sua presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Para quem não sabe, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, o Clístenes é seguramente a maior autoridade hoje no Nordeste brasileiro em química,
ambiental e química do solo, fertilidade do solo. Então é um prazer muito grande ter uma pessoa do renome do Clístenes participando aqui do nosso SoloCast. Clístenes, eu vou fazer uma pergunta para você, depois de tudo isso que você comentou do silício, né? Para o público que está nos ouvindo, para o público que está nos assistindo, o futuro vai ser ele ser considerado um nutriente, um elemento essencial? Qual a sua opinião? Bom, essa é uma boa pergunta, Leone, porque até o momento, embora muitos desejem que o silício seja incluído como elemento essencial, ele ainda não atende os chamados critérios de essencialidade que estão hoje em voga, né? Ou seja, o elemento fazer parte de um composto sem o qual a planta não vive, esse elemento ser insubstituível, né? Fazer parte do metabolismo da planta de modo que ela tenha a necessidade daquele elemento para completar seu ciclo. Até esse momento o silício não atende esses critérios, por isso que ele não é considerado pela maioria dos cientistas de nutrição de plantas, de fisiologia vegetal, um elemento dito essencial, como nós temos tantos outros, né? Os outros 17 elementos que nós hoje conhecemos. No entanto, um dos maiores pesquisadores, talvez um dos pais do estudo de silício, pelo menos no Ocidente, né? O professor Emanuel Epstein, que você certamente conhece, ele tenta um novo critério em que a gente pudesse enquadrar o silício como um elemento quase essencial ou agronomicamente essencial. Que critério seria esse? Bom, seria considerar um elemento essencial aquele elemento sem o qual a planta diminuiria sua produtividade, seu crescimento, seu desenvolvimento, ou seja, sua performance agronômica. Então, por esse critério, que ainda não é o aceito pela maioria da comunidade científica, o silício poderia vir a ser considerado um elemento essencial. Ou então, se algum dia, quem sabe, nós descobrimos alguma função específica que o silício desempenha nos tecidos vegetais, né, no metabolismo vegetal, que possa então enquadrá-lo como essencial. Até o momento, essa função não é conhecida. Mas hoje, com muitos avanços, por exemplo, na biologia molecular, tudo isso, a gente tem visto que quantidades mínimas de silício podem ter alguns efeitos indutores na planta que são importantes. E quem sabe por aí, no futuro, a gente consiga dizer que o silício é um elemento essencial. Até o momento, não. Até o momento, o consenso é que ele ainda não atingiu os critérios para se tornar um elemento essencial. Tá bom. É interessante saber disso, né? Que às vezes a gente acha que os elementos podem ser considerados essenciais independente, né? E sabendo disso que precisa de estar ali dentro do desenvolvimento da planta, enfim. Mas eu queria saber, então, qual que seria a importância, né, professor, do uso do silício na agricultura, mesmo não sendo considerado um nutriente essencial? Isso, Thaís. Apesar do silício não ser um elemento essencial, ele tem diversas funções em plantas e mesmo em solos que ajudam muito, auxiliam muito na produtividade vegetal, né? O silício digamos assim, talvez seja a sua principal característica, ele é principalmente um elemento mitigador de estresses. E nada mais estressante do que um cultivo agrícola, né? Então, os cultivos agrícolas estão submetidos a estresses todo o tempo. Você imagina na região de onde eu venho, por exemplo, nordeste do Brasil, nós temos algumas regiões no semiárido, produzindo frutas, por exemplo, em Petrolina, com estresses de todo tipo, né? Então, muita luminosidade, muito calor. Então, o silício é um elemento atuante nesses estresses. Além disso, né, o silício ele tem, por exemplo, papéis em estresses bióticos também, por exemplo, ataque de pragas, ataque de doenças, né? Os insetos, aqueles mastigadores, né? Principalmente broca da cana-de-açúcar, lagartas, eles têm muita dificuldade em se alimentar daquelas plantas que estão com maior concentração de silício. Porque mastigar uma folha com silício é como mastigar uma folha com areia, né? Então, esses insetos têm muita dificuldade e isso diminui muito o dano econômico das culturas. Então, é aí que o silício pode entrar, por exemplo, no manejo integrado de pragas. É uma das opções. Algumas fontes de fertilizantes silicatados, né, podem atuar no solo também, aumentando o pH do solo, cumprindo aquele papel que seria do calcário, né?
alguns tipos de fertilizantes, principalmente as sílicas amorfas, por exemplo, elas podem reter água, tem alguma CTCzinha ali que ajuda a reter mais nutrientes do solo, né? Então o silício tem essas diversas funções que podem auxiliar na produtividade, além do seu aspecto direto na estrutura das plantas, né? O silício normalmente é absorvido na sua forma neutra, H4SiO4, ele sobe pelo xilema e se deposita nas folhas. Então cria aquela camada, né, ali nas folhas que protege contra a transpiração, contra alta incidência de luz, contra o ataque de pragas, mantém a planta mais ereta, com isso você melhora a interceptação de luz e com isso aumenta a fotossíntese e, consequentemente, a produtividade. Então veja que o silício tem muitas funções que a gente precisa compreender melhor, precisa explicar melhor aos produtores que eles podem se beneficiar com o uso desse elemento, especialmente em condições tropicais como a nossa, que, como a gente sabe, os solos são muito lixiviados, o silício se perde muito durante o intemperismo, então nossos solos são muito empobrecidos em silício. Então essa adição de silício poderia ter essas diversas funções que a gente poderia passar aqui horas falando aí para o benefício da agricultura, das culturas em si. Muito bom. E mas uma característica que vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, é a didática do Clístenes, né? Então, além do grande conhecimento que ele tem no assunto, a facilidade em expor, em explicar de uma forma tão fácil de entender as coisas que acontecem com esse alimento aí, que passa a participar da dinâmica dos nutrientes e dos elementos úteis, né? Você falou de proteção de plantas, né? Para quem não sabe, a Thaís, que está aqui com a gente hoje, ela tem mestrado e doutorado em entomologia. Então, quando você começou a falar dos insetos, eu já vi que ela ficou animada aqui Brilhou os olhos. com os insetos, né? Brilhou os olhos. Mas, Cris, deixa eu fazer uma pergunta agora para a pessoa que está ouvindo e fala assim, tudo bem, mas vamos imaginar na prática, né? A pessoa que gostaria de saber um pouco mais de como está o silício no seu solo, né? Os laboratórios fazem a análise de solo para silício. Como vê o silício disponível para a planta, como que isso está em função do total, porque, como você disse, faz parte da composição dos minerais silicatados, né? Até esse próprio nome já entra a palavra silício, né? Enfim, e depois que fizer a análise do solo, já existem tabelas que mostram se o teor está baixo, médio, alto, muito alto, isso ainda está em desenvolvimento, né? Como é que está essa parte da interpretação da análise do solo para ver como é que está o meu solo, por exemplo? Excelente pergunta, professor Leone, porque essa é uma área que a gente ainda precisa estabelecer, precisa colocar normas, tabelas, tudo isso que a gente já tem para os ditos nutrientes, a gente ainda não tem para silício, né? Como eu disse, o silício ele perfaz aí mais de 30% do solo, como você bem lembra, os minerais silicatados, ditos silicatados, eles perfazem mais de 90% de todos os minerais que existem. Então você imagine novamente a onipresença desse elemento. Mas o silício no solo, ele é quase a sua totalidade contido em minerais que se intemperizam muito pouco, ou seja, que fornecem muito pouco silício para a solução do solo, que é onde as plantas vão absorver esse silício, né? Então a gente tem essa característica natural de baixa solubilidade dos filosilicatos, né, dos minerais que contêm silício. Então, nos nossos métodos, por exemplo, de avaliação da fertilidade, nós precisamos de um método que seja capaz de retirar apenas essa parte que é disponível para a planta e esquecer aqueles 90% lá ou mais que não estão disponíveis para a planta. Então nós utilizamos alguns extratores, né, como cloreto de cálcio no Brasil, acetatos também são utilizados, né, de cálcio, então são os extratores mais comuns, né? Mas nós ainda não temos bem estabelecidos os níveis críticos, por exemplo, para silício, para cada cultura. Na minha experiência, eu poderia dizer que solos abaixo de 10 ppm de concentração de silício na solução, ou seja, silício disponível, eles são altamente responsivos a silício. Tem grandes chances de a gente obter resposta. Outra questão interessante que você coloca é a habilidade dos laboratórios para fazer essas análises. Nem sempre os laboratórios estão preparados para essa análise. Como não é um elemento, como a gente falou no início dessa conversa, ainda pouco difundido,
a maioria dos laboratórios ainda não tem bem estabelecida a metodologia de uso para determinação dos teores disponíveis desse elemento. Então, por muitas vezes, colegas de outras instituições nos consultam sobre os métodos, tudo isso, porque realmente ainda é um gargalo que a gente tem que enfrentar. E a gente precisa também melhorar a própria análise que a gente tem hoje, que é uma análise demorada, né, difícil de fazer. Então, nosso grupo, por exemplo, e outros grupos, lógico, no país, no mundo, que estudam isso, a gente está tentando melhorar também, desenvolver melhor as metodologias para torná-las fáceis e acessíveis para todos os laboratórios, porque isso, inclusive, vai ser um passo essencial para difundir o uso do próprio elemento na agricultura. Cris, se você me permite, eu vou engatar uma outra pergunta para aproveitar toda a sua experiência. Você falou de qualidade de laboratório, né? Você é uma pessoa extremamente experiente em laboratório, é um dos poucos químicos do solo que eu conheço que gosta de instrumentação. É difícil achar gente que gosta de mexer no equipamento. Eu sei que o Cris tem essa característica de conhecer a metodologia, os métodos instrumentais de análise. Então, uma pergunta que eu gostaria de ouvir com toda a sua experiência: qual a importância de qualidade de laboratório? Porque muita gente que está nos ouvindo envia amostras para o laboratório. Envia amostras e muitas vezes vê preço e prazo só. Eu gostaria de ouvir a sua opinião crítica com relação a isso. Quer dizer, balancear tempo de devolução do resultado, preço com nível da qualidade de informação dada. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Muito obrigado pela deferência, pelos comentários, professor Aleone. Eu posso dizer o mesmo do professor Aleone, né? Ele é uma pessoa extremamente gabaritada e conhecedora de métodos de análises, coordenando por muito tempo um laboratório muito importante de análise de solos e de plantas, né? Bom, é fundamental, né, a gente ter a qualidade da análise. A gente não deve apenas observar o preço, o prazo, inclusive porque os melhores laboratórios demandam um pouco mais de prazo, às vezes, para entregar o resultado, exatamente porque são bons, são procurados, né? Então, a gente tem aí para o produtor, para as pessoas que procuram laboratórios, é bom observar e buscar os selos de qualidade, se aquele laboratório é reconhecido, se aquele método que ele desenvolve, que ele utiliza, realmente condiz com a realidade do campo. Por quê? Porque se você utiliza um laboratório de má qualidade, ele vai te dar um resultado não confiável e aquele é o primeiro erro de uma escala de erros que vão se seguir. Ou seja, sua adubação vai estar equivocada, você vai gastar mais do que deveria ou mesmo gastar menos, mas aí você vai reduzir sua produtividade também. Então, a qualidade da análise é fundamental. Por isso, tenha critérios além do prazo e do valor para escolher o seu laboratório adequado para suas análises, né? Também acho. Muito bom. Thaís? Muito interessante, né, saber sobre essas informações que o professor trouxe aqui para nós hoje. Eu gostaria de, nessa mesma linha, né, com certeza que a gente está falando, mas saber quais que seriam as principais formas, né, disponíveis do silício no mercado de fertilizantes, né? E também onde esse alimento se situa e na legislação, por exemplo, na legislação sobre fertilizantes. Como que está isso hoje em dia? Porque como não é um nutriente essencial, como que é assim? Como que o Ministério leva esse elemento, né? Como que é essa comercialização? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós. Ok, boa pergunta, Thaís, obrigado. Quanto às fontes, nós temos hoje no mercado diversas fontes que têm sido utilizadas, né? As escórias de siderurgia são muito utilizadas, né? Embora haja críticas, porque temos ali um potencial de ter contaminação por metais pesados em muitas delas, então é um uso que requer cuidado. Os termofosfatos, os silicatos de cálcio talvez sejam hoje a principal fonte que nós temos no mercado, né? Você vai encontrar aí, se procurar algumas marcas, algumas empresas que lidam com silício fornecendo na forma de silicato de cálcio. Quando você pensa em adubação foliar ou fertirrigação, você vai pensar, por exemplo, num silicato de potássio, que já é mais solúvel, é mais fácil de preparar uma solução, né? A sílica amorfa também é uma nova fonte que tem surgido aí, uns novos fertilizantes. Nós temos testado, inclusive, essa nova fonte também com resultados muito bons, né? Então, nós temos diversas possibilidades de fontes aí silicatadas. A gente deve basicamente ter cuidado com contaminação por algum elemento danoso, né? Mas isso só vai acontecer se você usar diretamente escórias de siderurgia,
né? E reparar também na solubilidade desse silicato, porque muitas vezes causa até uma frustração você usar fontes que são muito pouco solúveis. E talvez entre um pouco até da história do laboratório, aí, métodos para avaliar também o teor de silício nos fertilizantes, para garantir que a gente tenha uma solubilidade boa, porque muito da frustração, acredito, que houve com o uso dos produtos contendo silício é a solubilidade muito baixa de algumas fontes. Então você não reverte aquilo em absorção de planta e em todos os benefícios que a gente falou aqui. Bom, em termos de legislação, o Ministério, o MAPA, né, ele desde 2004 ele reconhece já na sua instrução normativa, né, 38, eu acho, se não me engano a memória, mas isso não é tão relevante, né? Existe uma instrução normativa que trata do silício já enquadrando como micronutriente, embora possa parecer estranho para nós, né? Mas ele foi enquadrado como micronutriente benéfico, também um termo que fica meio estranho, porque ou é nutriente ou é benéfico, mas tudo bem, foi a maneira que o MAPA encontrou para conseguir enquadrar esse elemento na legislação. E então nós temos possibilidade de comercialização, de fiscalização de toda a cadeia, desde a produção desses fertilizantes até a utilização. Então hoje a gente tem isso regulado, né, o que é um benefício, é muito bom, porque você realmente dá uma qualidade, pode dar uma qualidade melhor aos produtos a partir do momento que ele é credenciado, ele é analisado, ele tem ali as garantias do teor de silício disponível, né? Então hoje no mercado nós temos essa segurança baseada nessa instrução normativa do MAPA. Ah, interessante, professor. O senhor falou sobre solubilidade, né? Me preocupa um pouco a questão de que os produtores hoje em dia, para baixar custos, no momento de aplicar os produtos ali na lavoura, fazem mistura de tanque. Isso é algo que é rotineiro para os produtores. Com relação a quando for aplicar o silício juntamente com outros produtos, eu andei dando uma pesquisadinha aí por fora e eu sei que o pH do silício é alto, né? Para que ele seja solúvel, para que seja realmente possível que ele esteja ali sendo aplicado na lavoura. E a gente sabe que a maioria dos produtos aplicados tem um pH mais baixo. Como que fica isso quando o produtor resolve colocar junto ali? Há uma redução da funcionalidade do silício? Como que fica isso? Eu queria entender um pouquinho. Sim, esse é um bom questionamento, muitos fazem esse questionamento. Como eu disse no início da nossa conversa, é da natureza do silício ter baixa solubilidade. Você só vai encontrar o silício sendo disponibilizado em pHs mais elevados. Então, se você quer aplicar, por exemplo, um silício foliar, muitas vezes você tem que elevar o pH da solução para 8, 10, e isso inviabiliza você aplicar o silício com outros elementos, porque, evidentemente, você vai causar uma precipitação de micronutrientes, por exemplo, de outros elementos catiônicos, né, naquele meio, que vai dificultar. Então, a recomendação principal, quando você precisa aplicar silício por fertirrigação ou por adubação foliar, é que ele seja aplicado isoladamente, realmente por conta dessa interação com outros elementos. Eu, particularmente, tenho preferido muito a fonte sólida, aplicação no solo. E aí a gente pode começar a pensar em blends, por exemplo, colocar o silício junto de NPK, coisas desse tipo que retira toda a dificuldade que a gente tem em solubilizar um elemento que é da natureza dele ser pouco solúvel. Então, no solo, as nossas interações diminuem muito, né? Inclusive, ele pode ter outros benefícios no solo, como eu disse, elevar o pH. Ele, muitas vezes, pode até diminuir fixação de fósforo, né? Que é um grande problema aí em alguns solos do país. Então, a aplicação do solo eu tenho advogado como uma forma muito boa e eficiente, né, de silício. A gente tem que encontrar maneiras de aplicar isso, como eu disse, com blend, juntamente com outros fertilizantes, para a gente diminuir principalmente os custos de aplicação, né? Mas realmente você está correta. Quando a gente tem que lidar com silício em solução, seja fertirrigação ou foliar, a gente vai ter esse problema pela necessidade de elevar o pH da solução para que aquele composto de silício solubilize. É interessante saber disso, professor. Você que é produtor, fica ligadinho aí, né? Fica ligado nessa questão, porque isso é bastante importante, né, professora Leão? Sim, sem dúvida. Clístenes, com base em tudo isso que você nos explicou, detalhou de uma forma bem didática, fácil de entender, contextualizou o silício, eu gostaria que você comentasse agora,
para a gente que resultados que você tem obtido. O que você já tem de resultado? O que você comentou alguma coisa da fonte sólida, da aplicação no solo? O que você já tem assim de indicativos, né, do que está acontecendo? E qual que é o futuro das pesquisas para a gente entender melhor esse elemento? Sim, Aleone, nós temos feito, eu tenho trabalhado com silício nos últimos 15 anos. O silício primeiro me atraiu como um mitigador de toxicidade de metais pesados. Então foi o meu primeiro contato com o silício. A gente tinha algumas áreas contaminadas ali no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Bahia, e nós utilizamos silícios na técnica de fitorremediação, né? Para quem não conhece, é o uso de plantas para descontaminar solo. Então, o que é que a gente percebeu? Que aplicando o silício, essas plantas toleravam melhor a toxidez daquele elemento, cresciam mais, produziam mais biomassa e, com isso, aumentava a extração do metal pesado. Esse foi meu primeiro contato com o silício por conta dessa preocupação. Logo após isso, eu comecei a trabalhar com silício mais no sentido mesmo de fertilidade e nutrição de plantas. Então, nós fizemos diversos experimentos com diversos tipos de cultura. Por exemplo, fruticultura, que muitas vezes o silício é tão pouco utilizado em fruticultura, então nós temos resultados muito bons com uva no Vale do São Francisco, né? Região de Petrolina, Pernambuco, um dos maiores produtores de frutas, o maior produtor de uva, por exemplo, do país. Nós tivemos ótimos resultados com meloeiro nos solos do Rio Grande do Norte, o maior produtor nacional de melão também. Tivemos ótimos resultados com cana-de-açúcar na Paraíba, em Pernambuco. Agora, recentemente, tivemos resultados excelentes com milho no Piauí, né, ali na região do Matopiba, né, que é uma região de solos muito arenosos, muito responsivos a silício. Eu acho que é uma região que o silício pode ter uma utilização muito, muito frequente, né? Fizemos um ensaio também no Rio Grande do Sul com arroz, que é uma cultura reconhecidamente, né, bastante responsiva a silício, a mais responsiva. Se tem uma ideia, o arroz chega a ter 10% da sua matéria seca composta por silício. Então a gente também teve aumentos consideráveis de produção de panícula, resposta de produtividade, né? Então a gente tem tido assim resposta das mais diversas culturas, o que acaba de certo modo com um mito de que o silício só seria mais adequado para aquelas culturas gramíneas, né, que as pessoas sempre falam. Sim. Seriam mais para arroz, cana-de-açúcar, e não, o silício pode ter um efeito aí para outras culturas também interessantes. Esqueci de dizer, cebola também na Bahia, tivemos excelentes resultados de aumento de 20% e 30% de produtividade. Muito interessante. Aí, pessoal, para quem não tinha esse nível de detalhamento, de conhecimento, está aí bastante coisa sobre silício na agricultura, com um grande especialista na área de química e fertilidade do solo, o professor Clístenes Nascimento. Agora nós vamos para uma parte bastante interessante do SoloCast, que é conhecer o outro lado do pesquisador, o lado do ser humano Clístenes Nascimento. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Muito bem, pessoal. Porteira Aberta é a parte final do nosso SoloCast, em que a gente mostra o lado diferente, o lado que pouca gente conhece, o lado humano, não pesquisador, não cientista, não professor, do nosso colega Clístenes Nascimento. Clístenes, conta pra gente esse seu hobby, essa sua habilidade de escritor de poemas, escritor de... Olha lá, essa parte é muito interessante. Conta para nós esse seu lado aí, Clístenes. Muito bem, professor Leone. Veja, eu acho que todos nós, cientistas, que trabalhamos duro, focamos tanto em ciência, nos dedicamos tanto, às vezes em finais de semana, à noite, em produzir ciência, escrever artigos, atender nossos orientados, a gente tem que ter um mundo além desse, né? E o mundo que eu encontrei para mim, que eu gosto muito, é principalmente o mundo da literatura. Então, eu sou muito apaixonado por literatura, pelos grandes escritores, os russos especialmente, Dostoiévski, Tolstói, me tocam muito. E a partir daí eu decidi arriscar também. Então, comecei a escrever poemas
gosto muito de escrever poemas, crônicas, contos, né? Tive, inclusive, o privilégio de participar de um concurso na instituição onde eu fiz meu doutorado, Universidade Federal de Viçosa, e consegui uma menção honrosa lá o meu conto, né? Foi publicado e tal, então fico feliz. Tem um blog onde eu divulgo esses contos, poemas, né? Então esse é o meu, digamos assim, escape. Lógico que eu tenho outros também, gosto muito de caminhar, bicicleta, mais recentemente comprei uma moto e gosto de fazer viagens de moto, esse tipo de coisa, né? Foi atleta de vôlei? Fui atleta de vôlei durante muito tempo, né? Cheguei a ser convocado para a seleção paraibana de voleibol, né? Então isso, tenho até hoje minhas medalhas guardadas aí de todas as conquistas escolares, tudo isso, né? Então a gente sempre tem que procurar, digamos, uma outra coisa para fazer, se dedicar, que possa inclusive melhorar nossa alma para depois sermos mais produtivos na nossa área de pesquisa, de ciência, tudo isso, né? Então eu acho que a literatura, eu poderia dizer que é um grande hobby, tanto de leitura quanto de escrever ou tentar escrever contos, poemas, crônicas principalmente. Tá bom. Clístenes, fala então uma frase de um dos seus poemas ou uma frase que você ache bonito para representar tudo isso que você falou para a gente até agora aí, ó. Muito bem. Bom, é difícil, né? Porque a literatura é tão recheada de exemplos e de grandes frases, mas eu acho que é muito importante lembrar que a arte existe porque a vida não basta. Olha eu lá. Acho que essa seria uma grande mensagem. Que legal. Olha aí, gente. Thaís, suas últimas palavras. Muito bom, fiquei muito feliz de participar aqui dessa conversa com o professor Clístenes. Muito legal. Foi um prazer realmente estar aqui com vocês. Obrigado, Thaís. Clístenes, você é um amigo, né? Além de um grande pesquisador, um grande cientista, um grande professor, uma pessoa de fino trato, uma grande autoridade na área de ciência do solo. E conhecemos também o escritor, o jogador de vôlei e o poeta Clístenes Nascimento. Nós vamos encerrar o nosso SoloCast de hoje. Foi um prazer, Clístenes. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, professor Leone. Muito obrigado, doutora Thaís. Foi um prazer participar com vocês aqui hoje. Que conversa deliciosa. Muito obrigado. Obrigado. Acompanhem todas as atividades do Solo Agro, soloagro com 2ls.com.br. Lá você vai ter informações dos nossos cursos, dos nossos eventos, dos e-books que nós já publicamos. O Solo News, que é um boletim de notícias semanal, publicado todas as quartas-feiras, você pode receber por e-mail, e o SoloCast, que é o podcast do Solo Agro. Obrigado e até a próxima. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!